Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje vou mostrar esse quadrinho, O Fantasma de Anya, da editora Dark Side, é de Vera Brosgol. Este quadrinho é sobre uma adolescente, Anya, imigrante de origem russa, a qual tem grandes dificuldades para se adaptar aos Estados Unidos. Uma história que psicologicamente é entendida como um processo de amadurecimento, uma história de formação. A história é ricamente composta de vários movimentos psicológicos existentes nesse processo de autodescoberta. Mas eu vou apresentar apenas alguns pontos de maior reflexão. Muitos outros ficarão no interesse de vocês. De uma forma geral, é o encontro de Anya com o seu duplo, entre aspas, com a sua sombra, projetada inconscientemente numa fantasma chamada Emily. Primeiro eu vou elucidar algumas das dificuldades de Anya, dificuldades essas que originaram o que deram forma a fantasma. Como eu não vou seguir a narrativa linearmente, alguns desses exemplos contêm a interação de Anya já com a fantasminha Emily, tá? O encontro delas eu clarifico depois. Então é assim, pessoal. De uma forma geral, Emily é o duplo de Anya, é a sombra. Como que ela foi construindo a Emily? Porque tudo é uma construção. E aí eu vou colocar algumas das dificuldades que ela teve, que foi se somando isso dentro dela. Tudo de uma forma negativa. Há questões da dificuldade com o corpo. E aí eu vou colocar uma passagem, vou mostrar para vocês. Ó, essa é a Anya que está falando com a mãe, tá? Aí a mãe coloca, a Anya pergunta: o que tem para o café? Panquecas. Ah, não, esse troço gorduroso demais. A gente não pode comer torrada light ou similar? Irmão dela: eu amo panqueca. A Anya: bem, então pode ficar com as minhas. A mãe: você também amava quando era pequena. É, você lembra como era pesada? 200 quilos e parecia a vovó? Você não era um bebê gordinho, não. Todos diziam que você poderia ser modelo. E ganhou aquele concurso de beleza da igreja, lembra? Lembro, mãe. E qual é o problema em ser mais gorda? Lá na Rússia, ser gordo era mesmo que ser um homem rico. Ah, de novo com esse lá na Rússia. Acho que os garotos americanos não curtem muitas garotas que parecem homens ricos. Anya: vai morrer de fome. Por favor, leve uns para você. Ah, tá, mãe, nossa. Bem, tenha um bom dia na escola, pode crer. E aí ela joga fora. Esse é um dos conflitos dela com o corpo, tá? Outra questão, ela usa subterfúgios para faltar à escola. Então ela demonstra insatisfação com a escola, que deixa a impressão dela se sentir menos, dela, sabe, dela ter os famosos bullying, né? Aqui. Deixa eu só olhar aqui onde que tá. Com o seu corpo, voltar à escola. Tá, aqui. Ó, é à noite, tá? Para se preparar para ir para a escola. Aí ela coloca assim: mas mãe,
Não, Ania, 3 dias de atestado já basta. Mas o médico disse que a torção foi feia. Tenho que pegar leve. A mãe. Pois é, sorte que você é canhota. Ah, vai, mãe. Só mais uma, por favor. Não quero voltar ainda. Não. Eu uso a pensão para pagar uma boa escola particular e a sua única obrigação é frequentar as aulas. É a 3ª pior escola particular do estado. Bem, é a que eu consigo pagar. Seu irmão está ansioso para estudar lá. Que tal me deixar ficar em casa? Assim eu posso passar mais tempo com ele. Ania, esquece. Vou dormir cedo. Preciso acordar e ir para a escola amanhã. E aí ela sobe bufando e batendo em pé. Mas ela usa muitos outros subterfúgios. Para não fazer as coisas na escola, ela vive inventando coisas. Bom, tem um conterrâneo dela que acabou de chegar chamado Dimas, um menino. E ela foge dele como o diabo foge da cruz. E ele vai passar por um bullying e ela não vai fazer nada. Aqui, ó, que vocês podem ver, ela já tá com a fantasminha ali, tá? Ela já tá... São momentos que a fantasminha já tá com ela. É um momento de prova da escola, ele termina logo, aí ele se oferece para ajudar, para fazer alguma coisa. Sabe aquela coisa assim que as pessoas acabam encarando como é demais? E ela coloca assim, vai levar soco no almoço. Vai por mim. Não dá outra, na hora do almoço a moçada pega ele. Né? E ela só olha. Aí a fantasminha pergunta para ela, corrija-me se estiver errada, mas vocês dois não são russos? A Ania, sim, e daí? Bem, quando eu estava viva, seu povo era sua família. Um defendia o outro, não importava o que acontecesse. A Ania, bem, os tempos mudaram. Quem banca o Irk, que é imigrante recém-chegado? Tosco, acaba tomando uma coça. Tá? E ela nem se envolve, ela fica longe, aliás, ela corre dele. Bom, tem essa amiga Siohan, vou mostrar para vocês. Essa loirinha aqui, ó, que tá chegando esbaforida com ela, aqui, né, nessa aqui, ó. A Siohan, essa cabelinho branco aí, elas vivem aprontando. E elas tinham planejado um negócio para faltar no dia da ginástica da corrida, e elas esquecem. Mas aí não vai dar, né? Ela vai ter que participar mesmo. E na corrida, que ela odeia, ela cai, tropeça, né? E dá uma no chão. Né? Olha o que acontece na corrida. O pessoal passa por cima dela e tal. E todo mundo, é óbvio, cai na gargalhada, né? Aí uma menina chega, você tá bem? Ótima, mas vou ali me matar daqui a pouco. Né? A questão do bullying, das risadas, da vergonha, tá? Ela odeia essas coisas. Bom, aqui depois aparece a Ania ajudando a mãe, porque a mãe vai passar num processo de cidadania. E aí ela vai ajudar a mãe. E aí assim, e se pro teste de cidadania? Sim. Pode fazer as perguntas para mim? É só daqui 1 mês, mas... Claro, mãe. Admiro a sua dedicação à democracia. Tá, perguntas número 1. Quantas estrelas há na bandeira? 50. Bom, pelo que Benjamin Franklin ficou famoso. Ah, essa eu sei. Por ter sido presidente? Não, mãe. Ele nunca foi presidente. E o primeiro-ministro, então? Nunca teve primeiro-ministro. Ele era inventor. E o que ele inventou? Um para-raios. Sério? A Rússia nunca teve presidente tão esperto. Não, mãe. Já disse, ele não foi presidente. Bem, pois digo que deveria ter sido. Daí, quem sabe o país não teria virado essa bagunça. E continuam, tá? Bom, o encontro com o menino de Dima, que é russo. Aí não teve jeito, né? Ela teve que
ela foge, 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 até que ele cerca ela. E ele coloca, soube que foi muito bem na prova, tá? Aí ele coloca, você não vai há uns 2 meses na igreja, ele está perguntando. Você irá na igreja neste domingo? Ela fala, acho que não. Ele coloca, você não vai há uns 2 meses. Sua mãe disse que você ia com certeza nesse fim de semana. É importante. Ela coloca, vou ver se tenho disposição. Até lá, te vejo lá. Minha mãe vai fazer bolo de presunto para depois da missa. E ela foge dele, ó. Ele fica gritando o nome dela e ela fica pavorosa. Bom, e esses são algumas das questões, tá? Ela tem problema com o corpo, ela tem problema de ser russa, de se adaptar, dos bullying, ela morre de vergonha de tudo isso. Sempre querendo, assim, entre aspas, se tornar invisível, né? Mas nem sempre o povo deixa. Bom, todas essas coisas vão criando formas dentro do psiquismo dela, que a gente chama tal da sombra. Então, todas essas que vai provocando angústia, raiva, desespero, você entendeu? Ela foi somando ao longo dos anos, porque ela está aí desde pequenininha, ela foi somando isso dentro dela. Essa percepção, essa sensação, esses pensamentos negativos dela em relação mesmo a ela, e a adaptação dela ao novo mundo foi criando um duplo negativo, a sombra, personificada metaforicamente em Emily, tá? Então agora eu vou colocar o encontro das duas, tá? Quando ela se encontra quando ela cai no buraco, tá? Nesse momento, ela tá com a cabeça tão cheia de coisa que aparece, ó, todas essas questões aqui, ó, tá? A cabeça dela tá tão cheia de tudo isso que ela não vê, ela tá andando na floresta que faz o caminho da casa para a escola e ela cai num buraco, tá? E nesse buraco, ela encontra o esqueleto. Só que esse esqueleto tem alma, que é a fantasminha Emily. Essa toda branquinha aí. No literal é isso, mas é uma metáfora, tá? No momento do cair, é entendido num processo psicológico onde a consciência dela submerge, a consciência de vigília perde força, rebaixa, e aquilo que ela tinha até então trancado as 7 chaves explode bem para cima, toma parte da consciência dela, sai da obscuridade e vem para a luz, no formato da Emily, tá? Surge numa configuração literal no quadrinho da fantasma, mas numa expressão psicológica é a projeção de si mesma, só que aquela projeção sombria, aquele lado que ela fazia de conta que não tinha, que agora ela vai ter que encarar, tá? Eu entendo que o desperta nesse momento no psiquismo de Anya 2 forças extremamente fortes. O que tem? Uma que corresponde à consciência de vigília, ela não perdeu, tá, a sanidade, ela continua contatando com a realidade, tá? E a outra, tá, é a sombra, é a Emily, que são os aspectos desconhecidos representados pela Emily, que atua no nível do subconsciente. A gente coloca no nível do subconsciente porque, na verdade, no primeiro momento, ela não tem forças para entender que é ela. Então, ela vai agir como se fosse, entre aspas, quando a pessoa age, mas ela não se vê agindo.
é como se uma segunda pessoa estivesse agindo por ela. Então, no início, tá? Ela vai, entre aspas, agir, mas ela não vai se perceber agindo. No quadrinho, a metáfora é a Emily agindo. Só que a gente sabe que a Emily é a Anya. Entende? Então, o psiquismo, ele faz desses subterfúgios para que ela não, perca a sanidade, entre num processo de loucura. Ela vai aos poucos, né, tendo gradual consciência de que é ela. Mas nós estamos no início da história. Então, no início, ela vai agir, mas com a consciência de ser um outro e não ela. Entendeu? É quando as pessoas falam, mas eu não me lembro. Eu fiz, mas eu não me lembro que eu fiz isso. Fui eu que fiz, mas eu não me lembro. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Bom, Anya entende como ações praticadas por algo fora dela, por Emily. É um jogo de forças. Ora a consciência se eleva, ela contatua aí, ora o subconsciente se eleva. A Emily age. Então existe uma oscilação entre consciência e inconsciência nesses atos, tá? Pelo menos no início, tá bom? Bom, no quadrinho, a fantasminha Emily, ela fala sobre a sua presença no buraco. É a primeira vez que ela começa a falar, tá? Assim, porque ela ainda no buraco, ela pergunta para fantasminha, que não tem nome, tá? Oca, tá aqui. É fantasminha. Por enquanto, eu tô falando de Emily, mas ela ainda não tem nome. Ela coloca assim: há quanto tempo você tá aqui? Não sei bem. Em que ano estamos? 2011. 90 anos. E ninguém te procurou esse tempo todo? Eu escutava as pessoas me chamando lá em cima, mas eu não conseguia gritar. Eu caí de mau jeito. Não doeu, mas conseguia falar tão pouco, me mexer. Fiquei com muita sede e depois morri. Só que não completamente, né? Então essa é a primeira explicação que a fantasminha dá para Emily. Uma história de possível abandono. Deixaram ela lá, esqueceram dela lá. Sentimentos que podem ser transpostos a Anya, expondo sentimentos de abandono, de solidão, frente à sua luta em ser aceita por uma sociedade que lhe é, no primeiro momento, rude e excludente. Sendo Emily o retrato disso tudo. Todos esses caracteres que dão corpo a Emily foram muito tempo subjugados, deixados na escuridão, sozinhos, sem o contato do lado humano de Anya. Portanto, por instinto de autopreservação. E quanto mais Anya abre espaço para as realizações de Emily, mais forte ela ficará. Mais consciente de si, de sua força e de seu poder. E a escuridão aumenta, porque enquanto ela estiver agindo inconscientemente, essa escuridão só aumenta. O cair no buraco revela que Anya não consegue ligar conscientemente de forma esclarecedora e reflexiva, chegando ao seu limite enquanto equilíbrio psíquico, onde ela precisa exorcizar e deixá-los vir à tona, mas com segurança, sem colocar em risco a sua sanidade mental. Por isso a criação da fantasminha Emily. Ela pode olhar, ela pode dialogar e posteriormente refletir num processo onde não se vê e se percebe como si mesma. Tá? Enquanto ela conversa, entre aspas, com a fantasminha, é tranquilo, porque ela não se enxerga, ela enxerga como o outro. Então o conversar é tranquilo, e o conversar é no sentido de ir se aproximando de si mesma, mas com cautela, com segurança, sem estilhaçar. Tá? Então, no início, as
ações da fantasma realiza para Anya significa uma forma aceitável para si mesma de praticar atos conscientemente, como Anya não teria coragem. Então, os atos que a Emily vai fazer aqui no início são atos que conscientemente a Anya não faria, mas a Emily pratica. Entendem? O grande perigo é que ela não sabe que quanto mais a Emily ela ter essa noção de que está fora dela, mais a Emily cresce. Esse é o perigo desse processo, se ele se tornar muito intenso e se não houver uma quebra dessa ilusão, dessa fantasia. Mas aqui então eu vou colocar para vocês algumas coisas que, entre aspas, a fantasminha fez. Bom, ela está na prova, né, fazendo uma prova totalmente perdida e a fantasminha circulando. A fantasminha acha, né, e começa a perceber as respostas certas e começa a soprar no ouvido dela. E ela se dá muito bem na prova. Isso é uma metáfora para o colar, né? Então, para ela não colou. Foi a Emily que trouxe as respostas para ela. A gente sabe que isso não existe, né? Ela colou, mas ela ainda não consegue aceitar esse comportamento inadequado. Outra coisa, ela tem uma apaixonite por um rapazinho chamado Sean. E aí a fantasminha fala assim, vamos ver o diário dele de atividades, que daí, entre aspas, você vai saber onde ele está e você pode se encontrar com ele assim, né? Então, ó, aparece a fantasminha entrando dentro do armário e vendo, né, o que ele vai fazer, o roteiro dele, né? E aí, assim, sem querer, querendo, ela se depara com ele, tá? Vamos lá, então. Numa conversa entre elas sobre o interesse da Anya em Sam, a Emily conta a sua história. Aqui, mais uma vez, tá? A Emily vai falar um pouco mais da história dela, né? Pra Anya, né? Então, vamos lá. Que ela tá falando do interesse que ela tem do Sean e tal, né? Aí a fantasminha, deixa eu achar aqui. Tô achando que eu perdi isso. Prova, conversa, elas falam 93 e 96. Perdi a marcação aqui, mas eu já acho. Aqui. Então, ela tá conversando sobre o interesse, a fantasminha fala assim, eu me apaixonei uma vez. Sério? O que aconteceu? Nós íamos nos casar, mas ele teve que ir à guerra, a primeira guerra, como vocês chamam na escola, e foi morto. No curso da Alemanha. Sinto muito. Tudo bem. Não foi só comigo, aconteceu isso com muita gente. Entendeu? Aí ela coloca, desculpa ter sido meio babaca com você. Aí elas continuam conversando. Tá? Aí ela coloca, olha, desculpa, ter sido muito babaca com você, sendo que foi tão legal comigo, eu nem sei o seu nome. Nesse momento, depois de um monte de coisa que ela vai perguntar, é Emily. Tá? Bom, a história que a fantasminha conta, tá? É um paralelo. Ela coloca assim, Emily
Cara, eu devia ter perguntado há muito tempo, mas como você acabou naquele poço? Fui assassinada. O quê? Como? Bem, meus pais moravam numa fazenda, não muito longe da mata. A casa era tão velha que duvido que ainda esteja em pé. Meus pais eram muito religiosos, eles sempre ofereciam uma cama no celeiro para qualquer um que passasse por lá. Menos em uma... Nossa, naquela primavera, o homem que pediu o abrigo parecia ser bom cristão. Até ajudava minha mãe a fazer o jantar toda noite. Menos em uma, acordei de um sonho e desci as escadas. Ele estava de pé sobre os corpos dos meus pais, pronto para subir atrás de mim, e ele me viu. Corri pela floresta e podia ouvi-lo atrás de mim. Como fui muito forte, certamente ele teria me alcançado. Quase podia sentir a expressão dele em minha nuca e de repente ela caiu no buraco e foi deixada lá. Então, essa é a historinha que ela conta, tá? Então essa história ela pode significar sentimentos e impressões de Ana que ela percebe e sente em relação a si mesma. Menos-valia, em defesa da violência no caso psicológica, quanto a si. A história de Emily, metaforicamente, é a sua história. Entende? Então, toda essa história, metaforicamente, depois vai se ajustar aos sentimentos de Anya em relação a ela mesma. Tudo bem? Bom, a Emily incentiva a Anya a mentir para conseguir o encontro com o Sean. Tá? Aqui, ó, elas estão tal... E aí ela se dá um esbarrão, né? E aí ele já fala assim, ela fala, pergunta se ele vai à festa do mate. Não pense, só diga. E aí a Anya fala, essa festa do mate, está pensando em ir? Ele fala, este fim de semana? Com certeza. Não sabia que vocês conheciam. Claro que sim. Foram ao mesmo acampamento de verão. Ela está falando no ouvido da Ana e ela repete. Pô, que massa. E aí ela fala assim, pede carona pra ele. Pede logo. Olha a cara da Anya. Ela gritando no ouvido da Anya. Ela fala assim, posso ir de carona com você? Você não tem carro? Não, eu tenho nem carteira. Tudo bem. A Liz, que é a namorada dele, vai ficar de boa. Certeza. A gente te pega às 9. Tá bom. Entende? E aí aqui... Ela já está sonhando nessa página aqui, ela já está sonhando em dançar com ele na festa, como que vai ser uma maravilha. Bom, acontece a festa, tá? Antes tem a questão do vestir, tá? Ela vai colocar uma roupa, eu não vou ficar mostrando aqui, senão eu vou ficar aqui 2 horas, mas... Ela vai colocar uma roupa, aí a fantasminha fala, não. Aí ela coloca uma saia toda justa, decotada, fala, você tá nos trinques. Mas a Anya meio constrangida e tal. Mas a fantasminha tá falando que ela tá linda, que ela tá ao máximo, e ela vai assim. Na festa, tá? Ela descobre que o príncipe dela é um sapo. Por quê? Porque ele já tem uma namorada. Quando ela sobe lá pra cima, que falam que ele tá lá em cima, a namorada tá na porta. E ela pergunta, cadê o Sean? E ela fala, tá ali dentro. Ela abre a porta, ele tá com uma outra garota. Ele chama ela, fala, não, vem, pode entrar. Ele faz a proposta pra ela de fazer um menestrel ali, sabe? Juntar 2, 3. Ela fica pé da vida, sai dali bufando, você entendeu? E fica assim toda inconformada, né, da questão aí do cara, né, ó, ela sai da festa aqui, ó, essa página aqui, ela sai bufando da festa, porque o cara é um sapinho, né, não é um príncipe, como ela pensava que ele era, né, e aí ela coloca, a Emily, né, fica totalmente assim, mas que houve, onde você vai? Você não viu toda a coisa? Tenho que sair daqui. Pena que deram a minha carona. Qual é o seu problema? Aí a Anya falou, como que é?
Ele mostrou interesse, saiu de lá só para falar com você. Você vai embora? A Ania, Deus do céu, o Cian é um idiota completo. Tinha outra garota no banheiro, e a Elizabeth, a toda problemática, você queria que eu ficasse? E aí ela argumenta que ele queria tal. E aí ela coloca assim, parece, a Ania, que você sabe coisa pra caramba sobre sentimentos. Aí a Emily fala assim, sei como amar as pessoas, e então perdê-las, sei como é que ficar sozinha. Não desejo isso pra ninguém. Aí a Ania coloca, o Cian não morreu na Primeira Guerra. Ele tá lá em cima, se agarrando com o Amber. Acha que tem uma grande diferença. E aí elas conversam. No outro dia, anterior à festa, a fantasminha volta com o mesmo assunto. Aí a Ania fala, você tem amnésia seletiva? Eu já esqueci o que aconteceu na festa? Aí a fantasminha fala, claro que não. Eu sei que você estava se sentindo sobrecarregada. Imaginei que estaria melhor pela manhã. Afinal, por que iria querer desfazer todo o meu trabalho duro? A fantasminha falando. A Ania, de novo? Com esse seu trabalho duro? Claro! Suas notas, suas roupas, fazer você ser convidada para a festa. Acho que nós duas sabemos que sem mim você ainda seria aquela esquisita que caiu de bunda na quadra, certo? A Emily começa a se incomodar com essa coisa, né, dela falar que ela teve um trabalho duro e tudo foi feito para ela, tá? Ela começa a se mostrar realmente quem é a fantasminha. E Ania parece ter começado a perceber algo sobre Emily. Ania, através de Emily, vai podendo vivenciar e experienciar situações pelas quais ela sempre desejou, mas ela nunca teve coragem. Conversar com o rapaz, colocar roupas que ela não teria coragem de colocar, ir numa festa que ela não iria. Então, todas essas experiências que, entre aspas, ela estaria fazendo em decorrência das coisas da Emily, ela está começando a entender as ilusões e as fantasias dentro do dado da realidade. Porque Cian, por exemplo, ela só fantasiava, ela via o cara de longe, ele é bonito, ele é popular, aquela coisa toda. Quando ela se encontrou com ele na festa e viu que ele era um galinha, você entendeu? E que estava num quarto com outros meninos, enquanto que a namorava estava ali esperando ele, ela ficou horrorizada com o cara. Quer dizer, se ela não tivesse passado por essa experiência, ela ia ficar quanto tempo imaginando e sonhando com esse príncipe sapo? Entende? Então, essas realidades que ela vai experienciando, entre aspas, através da Emily, onde nem tudo é o que ela imaginava ser, vai aos poucos quebrando as suas expectativas, seus conceitos distorcidos pelo medo, pela insegurança, e se deparando com as realidades dos fatos. Quem sabe tudo aquilo que ela foi criando dentro era muito mais coisas dela do que propriamente a da realidade em si. E é isso que ela vai se dando conta. Então ela vai se aproximando cada vez mais dela mesma. Ela vai percebendo o quão possível ela pode ter se enganado em relação a muitas coisas que ela tinha estabelecido para ela. É uma forma dela ir se aproximando dela mesma, tá? Então aqui, tá, Ania vai percebendo que Emily vai tomando mais formas, mais consistência a cada dia, e começa a não querer a sua presença tão constante, e de querer fazer as coisas por si só, e não deixar a Emily tomar conta das coisas. Quando a Emily fala, mas eu fiz tudo por você, as notas, a roupa, o encontro, a festa, ela vai querendo deixar a Emily em casa. E o elo delas de presença é um ossinho que ela trouxe. É uma metáfora desse elo entre consciente e inconsciente.
né? Mas não vai ser tão fácil assim, tá? Porque a Emily já tem força, ela já cresceu bastante. Ela deixar as coisas do jeito assim, sem esclarecer, sem clarificar, não vai dar certo, tá? No contexto psicológico, é quando a pessoa é despertada das suas ilusões e parte para a quebra desses paradigmas imaginários. Mas é sempre um processo doloroso, perigoso para a sanidade. Ela está se aproximando cada vez mais do lado obscuro dela, aproximando no sentido de ter consciência. No quadrinho, a Anya resolve descobrir o que é verdade, o que tem de verdade na história da Emily. Porque ela falou que um dia ela ia ajudar a Emily a descobrir, né, o suposto assassinato. E ela acabou esquecendo e deixando isso para lá. Agora, com esse incômodo, ela vai pedir ajuda ao seu conterrâneo russo Dima. E eles vão a uma biblioteca e eles vão achar a foto da Emily. E vão achar a história real. Então, ela toma um ato consciente. E isso é muito importante. E olha só, não sei se eu vou mesmo contextualizar. Tem a Emily, tem um rapaz e uma moça, e depois ela vê eles dois se abraçando. Aqui depois tem a reação dela, olha a reação dela no vidro. Estão vendo o que ela está fazendo? Ela pega a gasolina, um galão, né, de gasolina. Os dois percebem a presença dela assustado, né? E olha o desfecho. Ela taca fogo na casa e os dois morrem. Então essa é a verdadeira história. O rapaz, que ela tinha interesse, mas não tinha interesse nela, né? Mas quando ela vê o rapaz com a moça, ela fica revoltada, quer vingança, fúria, e mata os dois. Aí por isso que ela sai correndo, tal, cai no buraco, e ninguém acha ela, ela é esquecida, e ela fica lá por 90 anos. Tá? Bom. No quadrinho, esse ato da Anya, por si só querer saber da real história da Emily, né, com ajuda aqui, psicologicamente, pode-se entender que Anya está tomando para si as rédeas da sua vida e enfrentando a realidade sem ilusões e fantasias. Esse é um grande momento para ela, tá? E aí, eu mostrei para vocês. Então, o que tudo isso indica da ação da Emily? Inveja, mágoa, vingança, raiva, todos esses sentimentos que podem ser atribuídos à personagem Anya, que ela foi ao longo dos anos acalentando tudo isso, tá? O que eu posso entender é que Anya estava acalentando e estava alimentando tudo isso ao longo da vida dela, desde quando ela veio para os Estados Unidos. E na inconsciência, através de Emily, um movimento altamente perigoso para sua identidade, ou seja, agora o que ela depositava na Emily passa a ser seu. Entende? Esses sentimentos atribuídos a ela, que a gente chama de sombra, né? Esses atributos, eles foram se fortificando cada vez mais. A cada ação que a Emily ia fazendo, essas coisas iam crescendo. E ficou tão forte que ela, você entendeu? Ela acabou despertando para a realidade dessa consistência, dessas coisas serem delas, e não mais de uma outra pessoa. Então agora ela se depara com a questão, entre aspas, consciente, concreta, tanto que foi
fantasminha está concreta agora. Antes as coisas vazavam da mão dela. Agora não, ela consegue segurar. Por quê? Porque esses sentimentos, tudo isso, afloraram para a consciência, não são mais inconscientes. Ela realmente está percebendo um lado dela. Entende? Só um minutinho, pessoal. Eu voltei, pessoal. Desculpa, a bateria foi-se. Vou retomar aqui. Bom, entende? Então, assim, lembre-se, as ações da Emily Anya foram ficando cada vez mais densas e mais difíceis dela ficar com aquela ilusão de que existia uma outra pessoa. Cada vez mais ela foi percebendo, né, que aquelas ações eram dela e não de outra pessoa. Tá? Então, ter consciência do que realmente acalentamos na nossa psique é um duro golpe a nós mesmos. Uma fase onde muitos recuam, desistem ou se desestabilizam, é um ponto-chave aqui, onde ela pode vencer ou ser vencida. Vencida no sentido dela desistir, vencida no sentido dela entrar no processo de negação. Né? Porque agora está difícil. É só num processo muito intenso de um quadro muito intenso, mas de desarmonia, que a gente chama de negação, para ela colocar isso e voltar para ser fora dela. Ela vai ter que encarar isso. E tendo que encarar, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, ela precisa de auxílio psicológico. Claro que o quadrinho não coloca isso, mas na realidade, quando a pessoa se depara com a sombra dela, ela precisa de ajuda, ela precisa de auxílio para conseguir olhar e não se desesperar e não se desestabilizar. Tá? Então o quadrinho literaliza com grande periculosidade o confronto entre Anya e Emily, e que coloca em risco, aí é claro, né, entre aspas, a fantasminha, ou seja, aquele conteúdo. Ele não quer voltar lá para debaixo da terra. Uma vez ele despertado, ele quer ser olhado, ele quer ser visto, ele quer ser iluminado e não mais trancafiado mesmo, porque não existe mais possibilidade. Nesse trabalho psicológico, aqui, metaforicamente, está na luta, né? Porque aí a fantasminha coloca em risco a casa, a mãe, o irmão, e a Emily vence, tá? Todos os embates, né, que ela vai ter, né, ela tenta desestabilizar a casa, quer dizer, ela deixa o fogo ligado, ela tenta assustar o irmão, né? Ela própria tenta desestabilizar a Emily. Então isso é uma forma do quadrinho mostrar literalmente o perigo da Emily, tá? Ela não vai aceitar de jeito nenhum, né, ser trancafiada, né, de novo naquele buraco. E a Emily enfrenta. O sentido psicológico, ela vai para um processo de autoanálise, tá? O quadrinho é literal, mas trazendo para a nossa realidade, num processo, ela entra em confronto num processo gradual, dentro de um sistema protegido, com uma boa profissional, e ela vai tendo condições de ir aos poucos e se vendo e iluminando toda aquela escuridão que ela tinha dentro dela.
tá? Bom, eu posso entender que essa atitude dela ir procurar positiva por querer solucionar a morte de Emily, como um desvendar um movimento psicológico onde os conteúdos sombrios personalizados em Emily poderão finalmente ser evidenciados e esclarecidos na consciência de Anya. Se Anya não se confrontar com seus conteúdos sombrios na consciência, o processo de ressignificação, de autodescoberta de si, nunca vai acontecer, tomando de vez a consciência e vivendo nas sombras. Tá? Anya, no combate com Emily, precisou primeiro esclarecer e entender o que realmente existia dentro dela, em relação a si própria e a seu meio. Uma clarificação genuína de quem estava sendo, com uma predisposição também genuína de rever e possivelmente transformar sombra em luz. Por isso venceu Emily no embate. Ela não destruiu a Emily, mas a colocou em um lugar onde ela possa lidar com ela psicologicamente sem subterfúgios, que é na consciência. Então, a essência de Emily, ela vai aos poucos se dissolvendo no sentido do esqueleto da Emily, tá? Porque no final vai ficar o esqueleto lá embaixo. Mas a alma, o psiquismo, o que representa as emoções e os sentimentos, tudo aquilo que ela descobriu, isso vai ficar com ela. Isso vai ser incorporado na sua consciência e ela vai lidar com eles aos poucos, num processo consciente. Entende? Bom, hoje eu já disse para vocês que o ossinho significava, né? Quando ela pega o ossinho e traz para junto, a configuração metafórica dessa junção consciente e inconsciente, né? No embate entre Anya, ela joga o ossinho no buraco. Eu vou mostrar para elas estão aqui no embate. Ela sai de casa, né? Ela sai correndo atrás da Anya, ela vai para a floresta, lá para aquele caminho, né? Ela correndo e a Emily atrás dela. Essa é a configuração do quadrinho, né? E aqui vai ter um ponto-chave, tá? Elas vão conversando e essa conversa, tá? É dela com ela mesma, então ela vai clarificando aí com tudo aquilo que representa, né? A bonitinha. E aí tem uma parte essencial aqui nessa luta delas. Aí a Anya cansa de correr, né? Ela resolve enfrentar. E aí ela coloca assim: peraí, não vou correr, a Anya. Eu sei que disse antes que não era igual a você. Não é verdade. Somos iguais. O bastante para eu saber como se sente. Então, essa aqui é o que a gente chama, essa parte, quando ela coloca, de confissão. Tá? Quando ela fala, eu sei que disse antes que não era igual a você. Não é verdade. Somos iguais. O bastante para eu saber como se sente. É claro que ela sente como se sente ela. Ela pega tudo aquilo para ela. E ela coloca, desejando a aparência dos outros, o que eles têm? Quem eles têm? Que é o que ela sempre quis, a aparência dos outros, que eles tinham. A vida dos outros parece tão mais fácil, né? Ele olhava lá para o Cian, ou para a namorada, ele achava que a vida deles era perfeita. E era uma verdadeira, né?
Mas é só isso que você sabe. O que você quer? Ela tá se perguntando. Não sabe o que se passa na cabeça das outras pessoas. Ela não sabe o que passa na cabeça das outras pessoas. Ela sempre julgou o que estaria na cabeça das outras pessoas. Pelo próprio preconceito que ela tinha. Ela tinha em relação a ser russa, ela tinha em relação à religião dela, ela tinha em relação aos costumes russos. Ela não aceitava nada daquilo. Ela achava tudo aquilo que não era dela. Ela queria ser americana. E diante disso, é óbvio que ela projetava tudo isso nas pessoas. Não que ela não sofresse bullying, mas que muita coisa era dela. Entende? Ela diz, eu sei que sou um idiota, mas você não tem como saber... ela está falando como julgá-las em relação ao que a Emily fez no passado. Ou seja, ela não tem como julgar as pessoas. Ela, na vida dela, é só no dado de realidade, é só convivendo com as pessoas que ela pode fazer, não um julgamento, mas ela pode fazer um esclarecimento das coisas. Ninguém tem o direito de decidir quem vive ou morre. Ninguém tem o direito, nem ela. Entende? E aí ela coloca, ela tá falando pra fantasminha, né? Olha só, mal consegue ficar de pé. Porém, quando ela entra nesse processo de conversa consciente com a sombra dela, a sombra vai perdendo força. Porque a sombra só tem força quando não é olhada, quando não é iluminada, quando ela fica na obscuridade. Quando você passa a dialogar, quando você passa a querer entender o que aquilo significa na sua vida, as coisas amenizam, perde a força, perde aquela violência, a raiva ameniza. Metaforicamente, o fantasminha vai ficando, volta a ficar cada vez mais transparente, transparente, transparente. E vai ficando só o esqueletinho. Entende? Olha aqui. E é um processo angustiante mesmo. O fantasminha chora e ela chora. Porque vocês acham que é fácil olhar para a nossa sombra e perceber o quanto somos raivosos? O quanto somos invejosos? O quanto estamos equivocados? Isso causa uma grande dor. Não é fácil. Volta a dizer, o quadrinho ele tem que acabar e ele tem que mostrar o processo de uma forma muito rápida. Então, na forma literal, é isso, o fantasminha chora. E ela vai chorar no processo muitas vezes, porque não vai ser fácil. Aqui, o que ela resolve numa noite, a pessoa pode levar algum tempo para dissolver tudo isso. E o tempo é para cada um. Pela intensidade, pela ferocidade, entre aspas, da Emily, eram muito fortes. São muito fortes. E ela vai levar um tempo razoável para tudo isso. Mas ela se propôs. Ela entrou no processo conscientemente. Ela não caiu de paraquedas. Ela foi aos poucos, num processo de integração, assimilação e clarificação de tudo isso. É óbvio que a ressignificação demora muito mais tempo. A primeira etapa acontece. Essa aqui é a primeira etapa. Isso não é o final. É o final do quadrinho, mas não é o final do processo. Tá? De forma real, num processo psicológico, isso é só o começo. Tem que haver, senão não existe nada. Se não existe a confissão,
não existe processo. Então o quadrinho mostra o início. O fim do quadrinho é o início verdadeiramente do processo de ressignificação dessa sombra em luz. Ela cai, ó, o esqueletinho se dissolve totalmente. E a essência, que vocês podem colocar o que vocês quiserem, alma, espírito, eu coloco psiquismo. Se incorpora na Anya. Entende? É a incorporação dela com ela mesma. Num processo lúcido. Não num devaneio. Tá? Quando o espiritual, o psiquismo, coloca o nome que vocês quiserem, né? Sai do esqueleto de Emily, que se quebra voltando para o buraco, ele fica livre. A mim é entendido como uma representação da união, da aceitação consciente de Anya, de parte de si mesma, que até então projetava em Emily. Entendo que o que desejava não existia, a não ser na sua forma negativada de enxergar a vida. Sai da vitimização e se assume. No finalzinho vai aparecer aquela promovendo uma atividade de tapar os buracos no parque e assume o dizer corretamente o seu sobrenome russo, que agora não dizia, ela sempre escondeu, e é percebida como um futuro membro de movimentos estudantis. E se encontra com Siohan, e que dialogam amenidades. Ela recusa o cigarro, porque a Siohan fuma que nem uma chaminé, reconhecendo que nunca gostou realmente de fumar. E Siohan lhe diz que por fora ela parece normal, mas que no fundo ela é especial. Só mais um adentro, pessoal, eu sei que já está longo, mas eu não falei porque não dá tempo, tá? A Siohan aqui, ela tem um papel muito importante, ela é fio terra para a Anya. A Anya é envolvida nessas confabulações e fantasias e ilusões, né, e ouvindo a si mesma, muitas vezes ela se perde, ela tem, que nem no caso, né, a Siohan sempre viu o Cian como um borra-botas. E ela sempre falava isso, ela sempre estava tentando colocar a Anya no pé no chão. E a Anya batia o pé e tal. Mas é a única amiga que ela tem e uma amiga super importante nesse processo, que ajuda a Anya a não ficar tão fora do contexto, tão fora nas fantasias e ilusões. Tá? Então, assim, existe vários diálogos muito interessantes entre as duas. E uma personagem muito importante no processo da Anya. Tá? E como ela diz ao professor, depois da experiência de ter caído no buraco, ela percebe que nunca mais será a mesma. Eu posso entender que passou por uma experiência de... Ela está passando, né? Por uma experiência de autodescoberta que é só o início. Muita coisa vem por aí. Afinal, também ela é muito jovem, não é? Mas ela já deu o primeiro passo para conquistar com dignidade a si mesma. E é isso, pessoal, esse quadrinho aqui, ele é muito bom. Eu não mostrei assim para vocês, sei lá, eu mostrei o cerne, né? Eu mostrei o eixo central. Mas tem muito mais coisa de contextualização aqui, que para vocês entenderem essa questão de luz e sombra, essa questão de como que as coisas, muitas vezes a gente age inconscientemente, né? O processo ele se torna assim tão difícil que a pessoa realmente, ela age, mas ela não percebe, ela não se vê agindo. Então, assim, é um processo assim muito intenso de autodescoberta. É um exemplo muito bom para quem tiver interesse. Nossa, e é isso. Eu acho que já deu para vocês entenderem pelo menos o que tem de eixo central da história. Eu agradeço mais uma vez que vocês possam aproveitar
Quem tiver necessidade, quem tiver interesse. Compartilhe, deixem o seu like, se inscrevam. A gente se vê no próximo olhar. Ui.